Oi pessoal, agora eu vou dar algumas dicas de como fazer a limpeza dos stencils que foram utilizados com tinta acrílica e tinta de tecido. Então é só seguir as instruções. Agora eu vou demonstrar para vocês como fazer a limpeza do stencil. Então eu preciso apoiar o stencil em cima de um vidro ou eu posso também trabalhar em cima de um azulejo. Esse stencil eu acabei de utilizar e tem uma camada muito fina de tinta acrílica, tá? O mesmo serve para tinta PVA. Então, basta eu trabalhar com um pincel Pituá, um pouquinho de água e fazer esse movimento circular para remover o excesso de tinta. Ó, dessa forma eu consigo tirar toda a tinta do stencil sem estragar o corte. Então aqui, ó, ele ficou limpo. Agora, o ideal é enxaguar em água corrente e deixar ele secar naturalmente, tá? Bom, aqui eu tenho um stencil em que eu utilizei muitas e muitas camadas de tinta acrílica. Então, é uma tinta que é muito mais difícil de remover. O mais fácil aqui é a gente utilizar, o método mais fácil é utilizar acetona, tá? Então, eu vou utilizar o próprio pincel que eu utilizei para pintar, que é o Pituá. Nessa camada em que a tinta é muito grossa, eu faço a aplicação. Eu posso até colocar um pouquinho de água, tá? Água e acetona. Tá vendo? Onde a tinta tá mais fina, ela começa a sair. Essa parte aqui onde ela tá muito espessa, eu vou deixar esse produto agindo um pouquinho. Enquanto isso, eu vou trabalhar aqui nessa parte de baixo. Aqui a camada já é mais fina de tinta, então eu consigo tirar mais facilmente. Aqui é só acetona. Vocês podem utilizar também uma escovinha de dente, aquelas escovinhas de cerdas não muito duras, tá? Então, aquele pincelzinho que é mais durinho também ajuda a limpar o stencil. Lembrando que isso aqui é uma tinta acrílica e trabalhando em muitas camadas ele é muito mais difícil de remover. Mas com acetona vocês conseguem recuperar o stencil tranquilamente. Eu vou trabalhando com acetona e água ao mesmo tempo, tá? O ideal é trabalhar sempre em cima de uma superfície lisa, o suficiente para o stencil grudar. Vou pegar mais um pouquinho de acetona. Deixa agindo um pouquinho. Vamos ver se essa parte de cima já está boa para esfregar. Olha aqui, ó, já começou a descolar, tá vendo? Ela começa a sair em placas. Então, aplica um pouquinho, deixa agir e depois esfrega com um pincel ou uma escovinha de dente. Deixa agir por um tempo e aí não é tão difícil assim. Aqui eu nem deixei agir por tanto tempo, né? Se vocês deixarem mais um pouquinho, vai sair com mais facilidade. Agora, o que é proibido utilizar em stencil são esponjas abrasivas, tá? Então, essas esponjas que a gente usa para lavar louça, a gente jamais vai poder utilizar uma esponja dessa para limpar o stencil. Assim, a princípio dá a impressão que ele está limpando, mas é muito perigoso porque levanta essas pontas que são muito delicadas e fazem parte do desenho do stencil. E outra, ela vai riscar o stencil. Então, na próxima pintura, na próxima sessão de pintura, o stencil vai agarrar a tinta. E aí, para fazer a limpeza, vai ser muito difícil. Então, jamais vai utilizar esponja para lavar o stencil, tá? Sempre vai utilizar pincel Pituá ou uma escovinha de dentes, já vai ser o suficiente para limpar. Então, ó, esse pedacinho aqui já tá ok. A gente só enxágua ele com
em água corrente mesmo, ó, já dá pra perceber que ele já tá bem mais limpo. Só vou remover o excesso aqui pra vocês enxergarem. Vendo? Então, ele tava com uma camada muito grossa de tinta. Isso porque eu trabalhei muitas e muitas camadas de tinta em cima do stencil. Agora, para tinta de tecido é muito mais fácil, tá? Tinta de tecido, ele sai com facilidade com álcool. Então, aqui eu tenho um stencil, ele tá sujo de tinta de tecido. Eu pego só um pouquinho de álcool, vocês podem borrifar, coloca no borrifador o álcool, e aí é só aplicar um pouquinho e esfregar com o pincel pituá, bem delicado, para não estragar o stencil, e ele fica super, super limpo. O stencil também a gente não pode enxugar com um pano ou papel, tá? Aqui eu só tô fazendo esse movimento de pressionar mesmo. Agora, se eu fizer esse movimento, com certeza as pontas vão começar a levantar e aí o stencil ele acaba estragando. Então, enxágua e deixa ele secar sozinho. Se houver a necessidade de pintar logo após a limpeza, coloca o stencil em cima de um pano, depois um outro pano por cima, dá uma batidinha e aí tá pronto para utilizar. Bom, é isso. Agora que vocês já sabem como fazer a limpeza correta, vocês vão poder conservar os que vocês já têm e adquirir os novos modelos da OPA.